Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos. Ó Senhor Jesus. Enquanto nós não merecemos. Não merecemos estar aqui nessa manhã. Mas o teu amor é incondicional. Ó Senhor Jesus. Amém. Mesmo não merecendo, o Senhor se entregou e pacientemente esperou por cada um de nós. Ó Senhor Jesus. O Senhor continua sendo bom. Continua trabalhando na nossa alma, nos salvando, transformando e renovando a nossa mente. Ó Senhor Jesus. Até que o Senhor possa voltar e nos encontrar de pé diante de Deus. Senhor Jesus. Seja conosco nessa palavra nessa noite. Não precisamos e não desejamos ouvir falar do homem. A nossa necessidade é ouvir o teu falar. Senhor Jesus. A tua palavra possa ser prevalecente nessa palavra. Senhor, nos edifica, nos encoraja, nos exorta, Senhor. Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a larga os nossos olhos para o teu desejo, para a tua vontade. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por estar em casa. É sempre muito bom estar em casa. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor também, irmão, porque o Senhor está avançando. Como o Senhor está avançando aí em Campina Grande. Como o Senhor tem avançado nas igrejas. Nos últimos 2, 3 meses, eu e minha família, nós já, só assim, indo em conferências, nós já rodamos mais de 1.600 quilômetros, né? Indo em conferência no Tocantins, no Pará, e nós temos visto o que o Espírito está fazendo nas igrejas. Nós hoje, irmãos, vivemos dias de fortalecimento das igrejas nas localidades. Amém. O Senhor está preparando a casa, arrumando a casa, preparando as igrejas, aperfeiçoando os serviços, fortalecendo o viver da igreja. Para quê? Para que os irmãos possam avançar, amadurecer, porque o objetivo de Deus é voltar. Esse é o encargo do Senhor nessa era final, nesses últimos dias, é restabelecer o seu reino. Amém, irmãos? Para isso o Senhor precisa da igreja, né? Dessa esfera saudável, positiva, onde os seus filhos possam ser aperfeiçoados, amadurecidos, que nós possamos nos tornar o filho varão, aquela porção forte da igreja, né? Que possa derrotar o inimigo nessa era e apressar a volta do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse é o encargo hoje, irmãos, que tem prevalecido na vida da igreja. Esse tem sido o encargo principal dos cooperadores, o falar nas conferências, nas reuniões. E louvado seja o Senhor. Amém. Que hoje eu estou vendo isso aqui em Campina Grande. Amém. A igreja de Campina Grande, ela é notório. Os irmãos têm avançado, né? Os serviços de música nunca foi tão bom, né? Organizado, os irmãos tocando harmoniosamente, né? Eu tenho certeza que esses irmãos oram, esses irmãos estão na comunhão. A gente percebe como o Espírito conduz, né? Tudo de maneira muito harmoniosa, que o Senhor possa sustentar os irmãos nesse fluido. Amém. Né? E veja que quando um serviço é aperfeiçoado, veja que toda a igreja é beneficiada. Amém. Toda a igreja desfruta disso, toda a igreja ganha com isso. Assim é com todos os serviços, né? Serviço de jovens, serviço do ministério da palavra, o serviço da mesa do Senhor, todo o povo ganha. Amém. Amém? Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje a gente vai iniciar a palavra do alimento diário, o novo volume, né? Nós somos lá do alto. Senhor Jesus. Amém. O tema da primeira mensagem desse segundo volume é lutando juntos com uma só alma. Senhor Jesus, eu
só algumas considerações a respeito desse título. A igreja, de acordo com a palavra de Deus, ela tem 9 aspectos. Os irmãos já viram isso na escola do Evangelho, né? Nós vemos isso na carta de Paulo aos Efésios, em Apocalipse, né? Me ajudem aí, os 9 aspectos da igreja, os alunos da escola do Evangelho. Primeiro aspecto, a igreja como a noiva de Cristo. Não é isso? Se eu esquecer algum, me ajude aí. Tem também a igreja como o tabernáculo, o testemunho, né? A igreja como a casa de Deus, a família de Deus. O que é que tem mais? A igreja como o novo homem. A igreja como a habitação de Deus. Já foram 6 aí, eu acho, né? Qual outro? Vamos lembrar agora. Esse seria o último que eu ia tocar. Né? Não lembro exatamente quais são. Eu sei que são 9 aspectos a igreja tem, certo? E o último aspecto da igreja que a gente vê em Apocalipse, na conclusão da revelação divina, a igreja como um guerreiro de Deus. A igreja como aquele homem corporativo, coletivo, que vai lutar contra o maligno, contra o inimigo de Deus, que irá derrotá-lo, para que o Senhor possa restabelecer o seu reino. Então, lutar é uma tarefa de um soldado, de um guerreiro. A noiva não luta. A noiva, ela se prepara para o casamento. A casa, muito menos. A casa é um lugar de descanso, né? É onde Deus pode descansar e desfrutar. Amém, irmãos? Mas o guerreiro não. O guerreiro é aquele que sai para a batalha. Amém? Então nós vimos essa semana que existe a condição defensiva do guerreiro, mas também existe o ataque. O irmão compartilhou isso na palavra dessa semana. Nós precisamos estar atentos a esses 2 aspectos, tanto o aspecto defensivo quanto o aspecto do ataque. Esse ano é o ano de Copa do Mundo. Quem gosta de futebol conhece a Suíça, que acho que é o primeiro adversário do Brasil aí na primeira fase, né? Suíça. A seleção suíça tem uma característica interessante. Ela foi a única seleção em todas as edições da Copa do Mundo que foi desclassificada na primeira fase sem levar um gol. Sempre é muito difícil fazer gol da Suíça. Por quê? Eles têm um sistema defensivo o melhor do mundo. Entendeu? Mas também é difícil eles fazerem gol. E eles nunca ganharam uma Copa do Mundo. O que é que eu quero dizer? Se nós ficarmos só na posição de defesa, se defendendo, vai chegar uma hora que a gente vai levar um gol. A melhor defesa é o ataque. Nós precisamos atacar também. Amém. E o irmão compartilha, né? O que é esse ataque? A pregação do Evangelho. Amém. Esse é o ataque. Quando nós nos predispomos, nos dispomos a pregar o Evangelho, nós passamos a pisar em território inimigo. Aí Satanás sai. Para quê? Ele começa a agir no nosso meio, causando divisões, dissensões, começa a trabalhar na nossa alma, né? Para tentar nos dividir, tentar nos enfraquecer, nos distrair, nos tirar do foco, do alvo. Essa é a artimanha do sutil. Por quê? Estamos atacando. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o sentido da nossa vida hoje, acho que foi eu que compartilhou aqui comigo. O sentido da nossa vida hoje precisa ser a coisa mais valiosa. Precisa ser o Senhor. Para alguns já é, para alguns talvez não. Mas o que nós temos de mais valioso é o Senhor na nossa vida. Tudo que nós vivemos hoje na vida da igreja, irmãos, tudo tem um objetivo, que é o progresso do Evangelho. Os irmãos investiram muito bem aqui no local de reunião, reformaram, né, pintaram, está um frio grande aqui dentro, né, com ar-condicionado, aí até está colocando a Bíblia. Mas está muito gostoso o clima aqui dentro, não está?
vidros, ó, tudo muito organizado. Tudo isso é para quê, irmãos? Para que nós possamos ter uma esfera positiva para nos encher do Espírito, nos encher da vida de Deus. Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados para pregar o Evangelho. Amém? Amém? O serviço de música, como eu já disse, de maneira harmoniosa, tocando os hinos, né? Bem tocados, para que nós possamos tocar, né? Por meio do nosso espírito, a nossa vontade, a nossa mente, pegar o nosso espírito, tocar na letra, na vida dos hinos, para que nós possamos nos encher do Espírito, para que nós possamos o quê? Pregar o Evangelho. Ministério da Palavra, os irmãos, né? Liberando o encargo do Senhor, o falar de Deus, para que a igreja receba, seja edificada, para que nós possamos nos encher do Senhor, para pregar o Evangelho. Amém. Então todo o objetivo, irmãos, o nosso foco principal, a razão da nossa vida hoje é o progresso do Evangelho. Amém. Amém? E esse Evangelho, ele progride de maneiras, não existe uma lista, o Evangelho só prega assim, não. A gente vai ver aqui que o Evangelho se expande primeiro em nós, ganhando o nosso ser, transformando a nossa alma por meio da nossa renovação da mente, e essa vida, ela flui. Amém? Né? Onde quer que nós estejamos. Amém? Senhor Jesus, vamos ver isso em Mateus. Aliás, antes disso aí, eu queria ler com vocês esses versículos aqui, né? É FP, não é Filemon, é Filipenses. Abra aí sua Bíblia. Filipenses capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 27. Senhor Jesus. Irmãos, muito tem se falado, antes de ler Filipenses, fazer só uma consideração. Muito tem se falado sobre o que tem acontecido nos últimos meses no mundo. Você entra nas redes sociais, Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Isso é um anúncio, um sinal da volta do Senhor. É mesmo. Um dos maiores, como é que chama? Ciclone, furacão, né? Da história, foi esse último que assolou a Flórida, nos Estados Unidos. Acho que chamaram de Katrina, se não me engano. E em seguida veio o José, né, atrás dele, em menor. Mas o caos que ele provocou naquela cidade, naquela região dos Estados Unidos, tremendo. Morreram milhares de pessoas. Como? Furacão Irma. É isso. Katrina foi em Orlando, né? Em Orlando não, foi em 2007, eu acho que foi Nova Orleans. O Irma e depois veio o José. E agora no México, no finalzinho do ano, nós tivemos um terremoto terrível. Na escala Richter, mais de 8 pontos da escala Richter. Então todas essas catástrofes naturais, realmente, elas são sinais, mas elas não anunciam ainda o fim. A Bíblia é muito clara, em Mateus 24. Vamos dar uma olhadinha aqui, antes de ir para Filipenses. Vamos ver aqui em Mateus 24, a partir do versículo 6. Ó Senhor Jesus. Amém. Mateus 24, a partir do versículo 6, diz o seguinte: os discípulos aqui, né, perguntam ao Senhor: Senhor, ele já sabia que o Senhor ia voltar. Quais serão os sinais da tua vinda? Né? Como é que nós poderemos perceber que se abreviam os tempos e que o Senhor voltará? Aí ele começa no versículo 6: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Irmãos, nunca houve tantos conflitos na terra como hoje. Hoje, agora, nesse instante, milhares de pessoas estão sendo mortas, né? E os principais conflitos são os conflitos internos, as guerras civis. Você tem um país como a Síria completamente destruído. Se você entrar na internet, você vai ver Alepo, uma das principais cidades da Síria,
completamente arrasada, destruída, em ruínas. Mais de 400.000 pessoas morreram em 5 anos de guerra civil. Uma cidade inteira com Campina Grande morta nesses conflitos. Principalmente no Oriente Médio, né? Na Venezuela, aqui pertinho da gente, praticamente em guerra civil a Venezuela. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da América Latina, era venezuelano. A Venezuela é o país mais desenvolvido da América do Sul. Hoje é um dos países mais pobres do mundo. Conflito, guerra. Certo? Continua. Ó, nós vamos ouvir, estamos ouvindo, né? Guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso enfatiza isso. Ele deixa para falar isso no final. Ainda não é. É um sinal? É, mas ainda não é o fim. Amém, irmãos? Aí ele continua: porquanto se levantará nação contra nação, né? A Coreia do Norte hoje querendo destruir os americanos de todo jeito, né? Construindo mísseis praticamente toda semana. O Kim, alguma coisa lá, ele faz questão de filmar e mostrar para o mundo: ó, eu tenho uma arma nuclear e estou preparado para o que deve e é. E o presidente dos Estados Unidos, né, acirrando ainda mais. Então, nós estamos na iminência de um conflito nuclear de proporções internacionais, possivelmente uma terceira guerra mundial. Senhor Jesus, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, a maior tragédia da humanidade estamos vivendo hoje, a crise dos refugiados. Nunca morreu tanta gente de fome, irmãos, como hoje. Mais de 1 milhão de pessoas abandonaram a Síria, o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, se refugiando, morrendo de fome, famílias. As pessoas lá na África, no Sudão, outro país em conflito, elas tentam atravessar, eu acho que é o Estreito de Gibraltar, se não me engano aqui, para chegar na França, em boias. Já viram essas imagens? Um monte de gente em boia à noite, o que é proibido. Se eles forem pegos, eles são deportados para o país. Eles não querem voltar para o país, eles vão morrer. Pessoas morrendo afogadas, crianças. Quem já viu aquela criança que foi encontrada no mar da Grécia, nas praias da Grécia lá, uma criança morta, morreu afogada? Isso são todos os dias, não é porque a televisão não mostra, a TV não tem interesse em mostrar isso, mas todos os dias nós vivemos uma crise humanitária terrível hoje no mundo, a crise dos refugiados. Milhares e milhares de pessoas são mortas diariamente tentando fugir. Está tudo aqui, ó, Mateus 24. Terremotos, como eu falei, no Chile, vários lugares, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores, irmãos. Ainda não é o fim, irmãos. É só um princípio. É o princípio das dores. Versículo 9: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados. Irmãos, nós hoje já somos odiados por muitos. Isso vai se acirrar com o passar dos anos. Mas hoje, pelo simples fato de você se dizer cristão numa universidade, ou em determinados lugares acadêmicos, intelectuais, você é tido como um alienado, né? Pelo fato de você não aceitar a homossexualidade, o adultério como algo normal, e você defender a sua fé em Cristo Jesus, você é odiado, sofre até bullying. Não é verdade? Verdade. Seremos odiados. Isso vai se acirrar cada vez mais. Em breve, não nos resta muito tempo. Em breve, quem confessar Jesus será proibido de adquirir bens. Eu, particularmente, não estou dizendo que isso não sei, nem o filho sabe, mas eu acho que isso não leva mais 20, 30 anos. Aquele que confessar a sua fé e não aceitar a mentalidade da besta, não vai poder arranjar emprego, não vai poder comprar alimento, certo? Isso pelo simples fato de ser um cristão, ser odiado. Isso já está começando a acontecer. Já está começando a acontecer. Precisamos nos preparar. Senhor Jesus, Ele continua: por causa do meu nome, né?
nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso nós vemos hoje na TV, é só ligar a televisão, você vê isso direto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso também é visível nos nossos dias. Nunca se viu tanta violência urbana. As pessoas matando hoje por nada. Por nada. Né? Por nada. Semana passada mataram aqui o meu oftalmologista aqui na cidade. Né? Lá na Marcial Pinheiro. Mataram ele, estão desconfiando que talvez tenha sido encomendado. Mas hoje, talvez há 20 anos atrás, o homicídio fosse um crime que causasse espanto. Hoje não. Hoje não. Só em 2016, mais de 60 mil pessoas foram mortas no Brasil. Isso, aqueles homicídios que foram registrados. Fora aqueles, né, que as pessoas matam e jogam, enterram. 60 mil homicídios no Brasil. O Brasil é o país que mais mata hoje no mundo. Tudo isso aqui na Bíblia, né? A gente pode constatar, né? Senhor Jesus, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Você é esse que persevera até o fim? Amém. Senhor Jesus. Amém. Agora sim, o versículo 14 diz: olha só, todas essas coisas. Mas algo a mais. Existe algo além do que os sinais. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, esse então é conclusivo. O assunto se encerra aqui. Amém? Esse então no grego quer dizer, nesse tempo, quando isto acontecer, virá o fim. Então o que determina a volta do Senhor não é a crise humanitária na Venezuela, não é as catástrofes naturais, mas o que determina de fato a volta do Senhor é o progresso do Evangelho. No Alimento Diário, o irmão fala que essas coisas estão acontecendo de maneira mais intensa porque as igrejas estão pregando o Evangelho. Amém? Amém. Na medida em que os irmãos, a igreja passa a pregar de maneira cada vez mais intensa, o tempo se abrevia cada vez mais. Então o que pode acelerar e o que pode retardar a volta do Senhor é a pregação do Evangelho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então eu falo isso, irmãos, porque às vezes a gente pode se distrair. Às vezes eu percebo que tem irmãos que se distraem. Tudo bem que é muito, nós precisamos enxergar esses sinais e entendê-los. Nós precisamos diariamente, se possível, assistir os jornais com os olhos voltados para Israel, para Jerusalém. O que acontece em Jerusalém é um termômetro da volta do Senhor. Mas não perdamos o foco. Amém, irmãos? Amém. O que realmente vai determinar a volta do Senhor é a pregação do Evangelho. Amém? Acho que não fica nenhuma dúvida aqui com a leitura desse capítulo. Amém. Não é verdade? Senhor Jesus. Então aqui agora eu entro no pano de fundo da mensagem. Certo? Por que Paulo escreveu Filipenses? O que levou Paulo a escrever essa epístola à igreja de Filipos? Existia um grupo de irmãos lá. Ele até questiona se são irmãos ou não, que começaram a questionar, a colocar em xeque, em dúvida, o apostolado de Paulo. Por quê? Porque ele não conheceu o Senhor em carne, diferentemente de Pedro, de João e dos outros apóstolos que viviam em Jerusalém. Paulo não conheceu, não viveu, não andou os 3 anos e meio com o Senhor. Muitos, em decorrência disso, não o reconheciam como apóstolo. E iam a Filipe, iam aos Coríntios, em Tessalônica, em Colossos, na região, nas igrejas levantadas pelo ministério de Paulo. Esses irmãos depois iam lá e começavam a dizer: Paulo, não, é um irmão bom, precioso, mas tem umas coisas, ele fala isso, fala aquilo, fala isso outro, né? Começou a questionar esse ministério, certo? De Paulo. Esse é o pano de fundo. Por isso Paulo vem com a sua epístola mostrando a direção que a igreja precisa tomar para avançar, para progredir.
Esse é o pano de fundo dessa epístola. Senhor Jesus, agora sim, Filipenses 1, 27. Amém. Ó Senhor Jesus. Filipenses 1, 27. Pode ler, o que é que diz? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Sim. Para que o ímpio, estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estejais firmes em um só Espírito. Amém. Com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Pela fé evangélica. Vamos ler também o 2, 1 ao 4. Se há, pois, Alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entre afetos e misericórdias, completai a minha alegria, sim, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. amém. Senhor Jesus. Irmãos, esses versículos que nós lemos aí, eles tocam principalmente num tema chamado unanimidade. Unanimidade. O que é unanimidade? Vou tocar aqui rapidamente para os irmãos entenderem, vai ficar bem claro. Olha, eu estava falando da Venezuela, né? Vou usar de novo a Venezuela como exemplo. Há 15 anos atrás, o país mais próspero da América do Sul, e hoje o país mais pobre, dos mais pobres do mundo. A inflação lá está mais de, acho que 100% ao ano. Por quê? Conflito interno, falta de unanimidade, né? Um presidente que, contrário aos anseios e à necessidade do povo, né? Aí você pega, por exemplo, outro exemplo contrário a esse, mas na mesma linha. Você pega o Japão como exemplo. A Alemanha ela foi destruída, irmãos, completamente arrasada na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, certo? A Segunda Guerra Mundial, com a morte de Hitler, com a queda do sistema nazista, a Alemanha foi completamente arrasada. A economia da Alemanha, o país faliu. Hoje a Alemanha é a maior economia europeia. É o país mais rico, mais próspero do continente europeu. Por quê? Unidade. O povo se uniu, o governo se uniu para que o país pudesse ser restaurado e se tornasse o que ele é hoje. O Japão, do mesmo jeito, na Segunda Guerra também foi destruído. Hiroshima e Nagasaki, todos aqui sabem. Se você for no YouTube, ou melhor, no Google hoje, colocar Hiroshima e Nagasaki, hoje é uma cidade absolutamente desenvolvida, muito bem estruturada. Por quê? Porque houve unanimidade nesses países. O que eu estou querendo dizer, irmãos, para vocês, é que para que a igreja possa avançar, para que o progresso do Evangelho possa ocorrer, é impossível que isso aconteça sem unanimidade. Essa unanimidade significa uma só alma, um só pensamento, um só sentimento, uma só vontade. Mas isso não significa dizer que eu vou ter a mesma alma de Ian, por exemplo, de Alfredo. Não. Nós vamos ter a mesma alma de Cristo. Todos nós, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Isso é unanimidade. Só que para que haja unanimidade no nosso meio, é preciso, em primeiro lugar, Espírito. Irmãos, nós precisamos nos encher da vida de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque em nós mesmos só há divisões.
Nós somos competitivos por natureza. A nossa sociedade, ela investe nesse sentimento de competição, de desavença. Isso é algo que está entranhado na nossa carne. Vamos ver isso aqui na Bíblia? O conflito que nós temos, né? Aqui em Romanos capítulo 7, Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 15. A partir do versículo 15 diz assim: neste caso, 7, né? 7 e 15. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, desculpa, eu li o 17, né? É o 15, a partir do 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Essa é a nossa condição enquanto carnais. Nós temos duas vidas em nós. Nós temos a vida natural e nós temos a vida de Deus, né? E há esse conflito interior dentro de nós, que muitas vezes nós controlamos e outras vezes nós somos derrotados, né? Depende de quem nos alimentamos, né? Aí ele continua: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui nós temos dois elementos. Nós temos o mim, o ego, né? Que caiu no Éden. E nós temos o pecado, a natureza maligna. Então hoje o nosso ser natural, a nossa carne, o que é a carne? É exatamente a combinação desses dois elementos, ego e pecado, constituem a nossa carne. Aí ele continua: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, onde eu encontro o ego caído e o pecado, a natureza pecaminosa, não habita bem nenhum. Senhor Jesus, pois o querer o bem está em mim. Eu quero servir a Deus, eu quero buscar o Senhor, não porém o efetuá-lo. Eu não consigo, por mais que eu queira ser fiel, buscar, eu não consigo. Tantas coisas em mim que eu olho assim e digo: meu Deus, eu já tenho isso, eu não queria mais ter isso. Você tem essa experiência? Eu não queria mais pensar isso, eu não queria mais sentir isso. Não é? É a carne, é esse ego, essa natureza pecaminosa. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Irmãos, é tão difícil para nós, em nós mesmos, expressarmos Cristo, não é? Mas não é tão fácil para a gente pecar, irmãos. É muito fácil, não é verdade? Verdade. Por quê? Porque já é algo inerente à nossa carne. Senhor Jesus, aí vamos dar uma pulada aqui, vamos para o 8:1. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra condenação, ela tem dois sentidos no grego, né? O sentido legal quer dizer sentença, já não há mais sentença, né? Mas já também tem um sentido de fraqueza, impotência no grego. O grego é uma língua maravilhosa, né? Incapacidade para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Senhor Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus, é até o 6, né? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. O que era impossível para nós, vencer a carne, hoje em Cristo Jesus, nós podemos. Amém. Amém? E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor Jesus, né? Tinha tanta coisa para falar nesse versículo, mas o tempo não me permite. Porque os que se inclinam para a carne, olha, tudo está aqui está o segredo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Você vai pensar nas coisas da carne. Quais são as coisas da carne? Gálatas, inveja, dissensões,
porfia, intriga, né? Competição. Mas os que se inclinam para o Espírito, vai cogitar das coisas do Espírito. Você vai pensar nas coisas de Deus. Você vai amar, você vai perdoar, você vai ser longânimo. Senhor Jesus, porque o pendor da carne é um pendor, irmãos, oscila. Uma hora nós estamos no Espírito, outra hora estamos na carne. É um pendor. Lembra do pendor do relógio na parede? Ali, ó, se movendo, né? É oscilante. O pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Onde é que nós estamos colocando a nossa mente, os nossos pensamentos? A nossa mente, ela tem algo incrível criado por Deus, algo chamado vontade. Nessa vontade Deus não toca. Deus não toca na vontade do homem. É impressionante. Os religiosos não conseguem entender isso. Mas a Bíblia é muito clara. Quando o Senhor colocou Adão e Eva diante da árvore, Ele disse: ó, vocês estão proibidos de comer dessa árvore. Foi assim que o Senhor falou? Não. O Senhor falou: olha, tem a árvore aqui da vida, come dela que você vai estar bem. Tem as outras árvores aí, mas come essa daí e vai ser bacana para você. Em outra linguagem. Não foi? O Senhor não proibiu. O Senhor deu liberdade. Do mesmo jeito, irmãos, nós temos liberdade hoje. É o mesmo princípio. Jovens, vocês têm liberdade do Senhor. Se vocês quiserem o mundo, o Senhor vai fazer de tudo para que vocês, que Ele ama vocês. Mas se vocês decidirem, sabe o que o Senhor vai fazer? Romanos 1 vai entregar vocês a própria sorte. Eu também. Na nossa vontade, Deus não toca. Ele respeita. Deus é soberano? É. É onipotente? É. Mas eu não sei porquê. Eu desconheço. Ele resolveu se submeter à nossa vontade. Se nós não queremos, irmãos, por Ele nos amar, Ele vai tentar, Ele vai levantar uma situação, Ele vai mostrar outra, mas Ele não vai te obrigar, assim, colocar o não. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque na tua vontade Ele não toca. Você tem esse poder, essa liberdade. Senhor Jesus. Então essa vontade, para onde ela está inclinada, para onde nós estamos inclinando a nossa vontade? O segredo, o X da questão está nesse ponto. Se eu inclino a minha vontade para o Espírito, a minha vontade vai ser a vontade do Espírito. Amém? A vontade de Deus. Os meus pensamentos serão os pensamentos de Deus, do Espírito. As minhas emoções, os meus sentimentos serão os sentimentos de Deus. Eu vou amar os irmãos com o amor de Deus. Eu vou amar as pessoas com o amor de Deus em mim. Amém? Amém. O que Cristo quer fazer em nós, irmãos, na verdade, é fazer com que nós nos enchamos dele mesmo, da humanidade dele mesmo. Nós tivemos uma comunhão agora lá em Tocantins. O irmão Pedro Dong, ele tocou muito nisso. A nossa humanidade, ela é muito baixa. A nossa paciência, quando temos paciência, é bem pequenininha. Nós temos um temperamento explosivo. Os mais explosivos são os calmos. Aquele que nunca esquenta a cabeça. Tenha cuidado com eles, né? Porque quando ele estoura, ele é capaz de comer o coração ali, de raiva, né? Esses que são muito calmos, que são muito por natureza, cuidado com eles, viu? Ou então nós somos explosivos facilmente, né? Qualquer coisinha, essa é a nossa natureza. E o Senhor é longânimo, compassivo, misericordioso, amoroso. Então o Senhor, Ele quer em nós transformar, elevar essa humanidade. Nós já temos essa humanidade dentro de nós, irmão. O irmão compartilhou no alimento diário, que nós recebemos o Senhor dentro de nós temos essa humanidade. Ela precisa agora ser manifestada. Para que isso aconteça, a minha mente, o Espírito, esse perdão, Senhor Jesus. Então, para que haja, vamos agora ler aqui, Gálatas 5, 17, 16. Para que haja essa unanimidade, primeiro o Espírito precisa me encher. Gálatas 5, 16. Senhor Jesus, eu preciso ser tomado desse Espírito.
dessa vida. A minha alma precisa ser transformada e a minha mente precisa ser renovada. Romanos 12. Não é isso? Mas vamos ler Gálatas 5, 25, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito. Aqui é o peripatel, né? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós estivermos no Espírito, irmãos, nós vamos derrotar a carne. Amém? Se não estivermos, vamos ser derrotados por ela. Senhor Jesus, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A nossa vontade é uma vontade caída. Mas se nós estamos no Espírito, nós fazemos a vontade de Deus. Amém. Senhor Jesus, nós vimos ontem, na palavra de ontem, qual é a condição do vencedor? Aquele que esmurra o próprio corpo, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, né? Nós vimos isso ontem. O que é que garante que nós vamos vencer se nós fizermos a vontade de Deus hoje, nesta era? Senhor Jesus, que normalmente não é a nossa vontade. Amém? Amém? Então essa é a primeira condição para que haja unanimidade. Segunda condição para que haja unanimidade é o encabeçamento. Irmãos, nós não estamos soltos. A igreja em Campina Grande, todas as igrejas, são fruto de um ministério. Os cooperadores têm falado bastante sobre isso nas conferências. Nós não estamos soltos, perdidos, né? Nós temos uma linha. O irmão Ezra, lá em Castelão, agora no Pará, ele terminou a conferência com falar firme, que eu fiquei impressionado. Ele disse que nós seguimos, irmãos, uma linha teológica. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Mateus 28, rapidinho, o meu tempo já estourou, na verdade. Mateus 28. Vamos procurar ser bem breve aqui. Ó Senhor Jesus, o tempo luta contra a gente aqui, né? Nesse ponto. Mateus 28, 19, 20. Vou ler bem rápido. Diz assim: ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos. Esse ensinando aqui em grego, irmãos, é didash, que significa didática, ensino. O Senhor quer nos ensinar, irmãos. Amém. O Senhor quer nos ensinar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse ensinamento o Senhor repassa para os apóstolos. E os apóstolos lá em Atos 2, corre lá, Atos 2, 42. Senhor Jesus, Atos 2, 42. Ó Senhor Jesus. Rapidinho, Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina. Essa palavra doutrina é a mesma didache de Mateus 28, no grego. Não é doutrina, é ensinamento. Amém, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. O Senhor não quer nos doutrinar, o Senhor quer nos ensinar. Amém. Quer que nós aprendamos, né? Senhor Jesus, ó, perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Que ensinamento é esse? São os ensinamentos de Jesus. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então nós seguimos essa linha, os ensinamentos da economia neotestamentária. Quem foi o primeiro que nos ensinou? O primeiro apóstolo, Cristo Jesus. Amém. Passou para os apóstolos em Atos, nas epístolas, em Apocalipse, nas epístolas, os ensinamentos dos apóstolos. E esses ensinamentos chegaram até nós hoje. A economia neotestamentária de Deus. Nós estamos seguindo esses ensinamentos. Então o irmão Ezra falou que essa corrente teológica que nós seguimos é a corrente do irmão Otto Mani, Witness Lee e Don Gilman. Dessa linha nós não nos desviamos. Amém, irmãos? Amém. Isso é encabeçamento. Nós estamos restringidos na vida da igreja.
Nós estamos restringidos. Na vida da igreja, eu não tenho liberdade para falar o que eu quero, para falar o que eu acho que tem que ser dito, porque eu estou encabeçado. A igreja está encabeçada, existe uma ordem estabelecida por Deus. Primeiramente, olha a ordem, a palavra diz: primeiramente os apóstolos. Primeiro lugar, os apóstolos. Não é isso? Primeiro. E nas igrejas nós temos os presbíteros, os bispos. Atos 2,43 diz assim: ó, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Por quê? Porque havia temor. Irmão, nós precisamos ter temor. Às vezes eu vejo alguns irmãos sem temor. Hoje, devido às pancadas que eu levei na minha vida, eu tenho muito temor. Amém? Eu temo e tremo diante dos irmãos responsáveis das igrejas. Sabe, irmãos? Porque eu já passei por cada situação na minha vida porque eu não tinha temor. Irmãos, nós precisamos ter esse temor. Quando há esse temor na igreja, há prodígios, irmãos. Há feitos por intermédio do falar dos apóstolos. Nós estamos encabeçados pelo falar dos apóstolos. Amém. Vamos seguir a linha dos apóstolos, do alimento diário. É claro que existem particularidades nas localidades. Eu posso trazer um ponto aqui, né? Outro ali, é claro, mas nós temos uma linha. E dessa linha nós não abrimos mão. Se nós vamos ver isso nas epístolas, 2 João, 1 e 2 Timóteo, Paulo falando de João sobre os irmãos que vinham com outra doutrina, com outros ensinamentos, irmãos dos apóstolos, eles não abriam mão. Eles eram tolerantes. Quando Paulo falou para Apolo, ele recomendou, ele não ordenou. Ele disse: Apolo, se você achar interessante, vá para aquela igreja, né? E Apolo teve liberdade de dizer: não vou não, agora não é o momento. Os apóstolos, irmãos, eles não têm a autoridade de chegar e determinar o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer. Mas no que se refere ao ensinamento, toda a autoridade é dos apóstolos. Amém? Amém. E nós seguimos essa linha. Isso nos guarda. Isso nos protege. Isso nos traz segurança. O Espírito flui por meio desse guardado. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor Jesus, precisamos reconhecer isso. 1 Coríntios 4. Por meio dos apóstolos, por meio dos presbíteros. 2 Coríntios 4, 6. Não vai dar tempo de liberar tudo não, irmão, por causa do tempo. 1 Coríntios 4, 6. Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, 6. Podem ler a parte B, por favor. Parte B. Nossa causa? Não ultrapasseis. Né? 1 Coríntios 4, 6. Eu vou ler tudo. Ó, nós irmãos entenderem. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: o que? Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Por que Paulo está dizendo isso? Nós somos restringidos ao que está escrito. E hoje, principalmente, além do que está escrito, ao que o Espírito está falando. Nós vemos em Apocalipse, no final da Bíblia, na conclusão, o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Apocalipse termina, o Espírito e a noiva, um só falar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Um só falar. A igreja e o Espírito. Unanimidade. Um só falar. Senhor Jesus. Amém. Essa precisa ser a nossa realidade, a nossa prática diária da vida da igreja. Amém. Senhor Jesus. Paulo fala de competição. Se nós não tivermos assim, irmãos,
nessa esfera vão surgir uma série de opiniões diferentes. Roseni vem com opinião, eu venho com outra, né? O irmão Valdênio vem com outra opinião. Não, mas eu acho que é assim. Você quer ver um exemplo disso? Quando se fala em, por exemplo, eu lembrei de um exemplo aqui agora. Eu vi uma mensagem do irmão Dom dizendo o seguinte, que há muitos anos atrás, o serviço de música tinha que ser com piano. Eles tiveram que trazer um piano dos Estados Unidos de navio. Quando os irmãos tiraram o piano e resolveram colocar violão, guitarra, foi uma confusão para alguns. Até alguns pararam de reunir por causa disso. Aí os irmãos agora estão igual o mundo, estão adotando instrumentos musicais do mundo, como o piano não fosse, né? Mas veja só. Outra confusão, o irmão Ezra falou lá em Castelão, quando se fala em pregar o Evangelho. Irmãos que não reúnem mais conosco, na época do Desperta Geração. Quem estava aqui? Na época do Desperta Geração. Nós fomos muito criticados. Fomos muito criticados naquela época. Né? Irmãos que não reúnem mais conosco, eles diziam o seguinte: não precisa pregar o Evangelho, não. A minha vida, eu vivo na minha vida ali, isso já é a pregação do Evangelho. Né? Se você pensa assim, amém. Né? Mas se eu penso que é interessante fazer um evento, bater de porta em porta, amém. Tudo é pregação do Evangelho. O que é que nós precisamos fazer? Quem não tem encargo com missionamento, precisa ser quem tem. Irmãos, eu não tenho carro não, mas eu sou um com você. Você precisa de carona? Eu tenho carro. Você precisa de carona? Né? Está entendendo, irmãos? E já o irmão que tem, precisa ter tolerância com quem não tem. Verdade. Né? Não tem que haver essa competição. Você não tem, mas você. Aí fica um acusando, não. Irmão, eu não tenho encargo. Porque isso é uma questão de comissionamento. Eu não tenho. Né? Eu também não tenho. Sou sincero aos irmãos. Naquela que a gente foi lá, lembra? Que teve a experiência com aquela menina. Eu fui me arrastando, eu fui junto com os irmãos ali. Cleidiano embora, ora. Eu de Cleidiano mais à noite, as meninas, está muito frio, não sei o que, ela bora. Ora. Eu fui. E foi maravilhoso. Amém. Né? Então, irmãos, nós somos um, para que haja unanimidade no nosso meio. Somos um. Eu não tenho, eu sou um, você que tem, você que não tem, você é tolerante comigo, que não tem, e nós somos um. Precisamos rejeitar nossas opiniões. Amém. É necessário, irmãos. Se não fizermos isso, não haverá unanimidade, não haverá progresso do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. E o que é que me restringe? Né? Eu não tenho a responsabilidade da igreja sobre mim. Um exemplo maravilhoso do irmão Dono, 2011, conferência internacional. Quase que a rocha veio abaixo. Ele falando que na época do irmão Lee, ele era o cooperador do irmão Lee. O irmão Lee viu aquele mapa, lembra do mapa mundial? O dragão, a Europa, lembra disso? E a águia. O irmão Lee disse o seguinte, que a águia estava pousando sobre a América do Norte. O irmão Dom chama ele no particular e diz: irmão, não vejo assim. Chamou no particular. Ele disse: irmão, não vejo assim. Eu vejo a águia de mãos de asas abertas pousando na América do Sul. Amém? Sabe o que o irmão lhe disse? Dom, segura. Não fala isso agora. E ele não falou. Ele, passaram-se mais de 15 anos. E ele disse lá: agora é hora de falar. E ele começou a falar depois que o irmão dormiu no Senhor. Isso é temor. Quando eu ouvi aquilo, eu digo: tantas coisas os irmãos às vezes falam e a gente não concorda, né? E o Senhor, ele é tão assim maravilhoso que muitas vezes ele coloca um irmão bem limitadozinho na nossa frente para nos encabeçar, né? Um irmão bem simples para tratar ali. Às vezes o irmão fala umas coisas que não tem nada a ver, que não é assim. Mas o que cabe a mim, que não sou o presbítero? Me calar. Um dia, se Deus quiser, Ele é quem sabe. Se a responsabilidade cair sobre mim, chegou a hora de falar. Enquanto isso, o que cabe a mim? Me submeter. Isso é bênção. Amém. Isso é unanimidade. Isso guarda a gente de pecado. Guarda a igreja. E abre o progresso do Evangelho. Amém? Amém? Senhor Jesus, eu vou encerrando por aqui porque o tempo já estourou, né?
tempo corre, mas eu ia terminar falando sobre essa questão da igreja, né? O lugar sendo preparado, a casa sendo arrumada para que o progresso o evangelho possa avançar. Amém? Os irmãos leram o alimento diário, mas eu creio que deu para liberar o encargo. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. Multiplicar em pequenos grupos.